Eu nunca vou me esquecer da minha primeira experiência como voluntária. Eu encontrei no programa Minha Empresa uma menina lindíssima, mas muito introvertida, além da conta. Ela pouco falava. Após 17 semanas, os pais me agradeceram. Só disseram: nossa filha teve um divisor de águas na vida dela. Vi ex-alunos voando alto e outros atuando hoje como nossos colaboradores. Tenho uma equipe de profissionais que trabalha movida por um profundo sentimento de pertencimento. Conselheiros que acreditam, como eu, que a educação é transformadora. Patrocinadores que nos escolheram, porque têm a certeza de que somos capazes de impactar as comunidades. Mas nada é igual quando eu escuto de um jovem nos agradecer por termos lhe ajudado a descobrir o seu potencial e, a partir dali, acreditar nele. Hoje, os jovens que querem estudar, eles têm acesso às escolas. O nosso desafio é que eles fiquem nas escolas, não saiam de lá, terminem o 3º ano. O que a JA quer? Não é que todos sejam empreendedores. A gente quer que ele empreenda na vida dele, que ele tenha uma atitude empreendedora, que ele busque sentido num conteúdo e que ele pense que aquilo vai fazer sentido para ele no futuro. Então, os nossos conteúdos são conteúdos que não é português, não é matemática, são conteúdos que estão no projeto de vida e são conteúdos que fazem sentido. Quando a gente junta o voluntário, que tem uma trajetória profissional, com o jovem que está em sala de aula, que não sabe o que quer fazer, a gente junta o profissional com o aluno, a gente dá uma inspiração para aquele aluno. E essa é a fórmula que tem funcionado há 103 anos. Eu sou Gabriele, uma jovem mulher preta, de 22 anos de idade, moradora da Zona Oeste do Rio de Janeiro e ex-aluna dessa instituição. Sim, eu já tive a oportunidade de participar de um dos programas do JA Rio de Janeiro e que para mim foi muito importante, porque contribuiu muito para o meu processo de amadurecimento, principalmente no que escolhi como carreira profissional, que é a educação. E o que me vem à cabeça é pensar no papel transformador que a educação tem na vida das pessoas e o quanto isso transformou a minha vida. Principalmente quando eu paro para pensar sobre as representatividades que eu tive nesse período, de professores e professoras incríveis que eu tive nesse período e que hoje estão aqui me vendo, me assistindo e que foi incrível e maravilhoso para mim. E ter isso hoje aqui é muito significativo porque hoje eu posso dizer que eu sou reflexo disso para muitas outras jovens estudantes da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro. O que você quer ser quando você crescer? E é muito difícil você responder isso quando você tem 17 anos no ensino médio e você não conhece 1/3 das possibilidades que o mercado de trabalho tem para te oferecer. Então, é quando que por meio da JA você começa a se conectar com profissionais de diferentes empresas, diferentes áreas, empreendedores, que compartilham suas trajetórias, os erros que cometeram, os caminhos que precisaram seguir para chegar onde estão hoje, é que a gente consegue, de fato, sair desse mar de incertezas para entrar no mundo de possibilidades. Se não fosse educação, com certeza eu não estaria em cima desse palco aqui hoje, sentada, fazendo essa conversa, esse talk do amanhã. Me considero hoje uma plantadora de sementes para o futuro e vejo aqui muitos transformadores desse futuro em cima desse palco. Muitas pessoas contribuíram. Acho que talvez a coisa mais importante que foi o meu papel nessa organização foi fazer essas conexões, né? Unir esses elos. Eu não sou um especialista em educação, sou um cidadão que tinha uma vontade de gerar um impacto, né? E é isso, a partir daí a gente implantou e começou com 3 escolas, passou para 6, passou para 10, passou para 20. O resto é história, né? Essa história linda que a gente construiu com vocês todos, né? Eu costumo dizer, né? Você colocou, como nós colocando o jovem no meio, né? Como a pessoa mais importante e um ecossistema que eu fui unindo esses elos, né? As escolas, as empresas, os voluntários, né? E formando isso. E um time bacana, um time de pessoas engajadas, né? Eu acho que a Junior Team é muito resultado desse time de pessoas engajadas, né?
que é? Na bandeira tem ordem e progresso. E aí, Marcelo, a gente põe o progresso, depois a gente põe a ordem. E para explicar o que é o progresso e a ordem é muito difícil, porque as pessoas têm uma mentalidade de colocar a ordem primeiro, fica nas gavetas, enquanto não está perfeito, não vai fazendo. E o empreendedor aprende fazendo, ele aprende indo, sabe? Então é muito interessante. Agora você me perguntou, a vida inteira eu fui fazendo. Hoje é possível você verificar o crescimento dos territórios, municípios, etc. Você pode comparar, né, então, a educação, e isso é um grande ganho também, se transformou mais ou menos até numa moeda política. A questão da educação não aparecia nas propagandas eleitorais. Hoje você diz, Estado tal, foi o melhor do IDEB no segundo. Isso é novo, gente, isso é novo. Então, a dedicação às questões da educação ganham um novo status, ganham um novo papel na agenda política do país. O ambiente do colégio em si, para mim, ele era muito opressor, né? Porque eu chegava num colégio que tinha, assim, de 1.000 alunos, tinham 3, 4 negros, e eu era daqueles raros, que pegavam 2 ônibus da Vila da Penha para chegar aqui na Praça Mauá. E os meus amigos chegavam de carro com motorista. E aí, então, eu não conseguia nem acreditar no que eles contavam das férias deles. Achava que era um bando de mentiroso. E eu, particularmente, comecei a me aproximar com os livros por uma razão simples. Chegava nas férias do São Bento, os meus colegas do São Bento, eles estavam viajando, enfim, vivendo aquelas mentiras que eles me contavam. E eu ficava isolado em casa na Vila da Penha, porque eu já tinha perdido, inclusive, o elo com os meus colegas da rua, do bairro e tudo mais. E aí os livros se tornaram meus companheiros. Eu comecei a ler, me interessar e tal, e aquilo facilitou a minha escrita, né? Redação e comunicação e tudo mais. Então, quer dizer, no fim das contas, depois de ter estudado muita matemática, eu passei a viver da gramática que eu aprendi no ginásio. Pouca gente vê, de fato, interesse no que é ensinado no colégio. Pouca gente vê conexão do colégio, não só com o trabalho, mas com o lazer, com a vida de uma maneira geral, né? Existe um problema a ser resolvido, um problema sério, um problema de país, né? E existem caminhos, né? E a JA é um caminho espetacular. Isso aí é consagrado, né? A gente precisa impactar mais jovens, a gente precisa estar cada vez mais perto desses jovens, desses jovens que não tiveram as mesmas oportunidades dos que têm, né? O Brasil é um país muito desigual. Isso, para mim, deveria ser uma vergonha nacional que a gente tem que acordar todo dia para combater ela. E a JA é uma excelente ideia para ajudar a resolver isso. Tem que necessariamente envolver os jovens. Por isso, quando você pergunta o papel dos jovens, eles têm que ser envolvidos. Quer dizer, só faz sentido uma escola para o jovem, primeiro, se ele tiver identidade com essa escola, se ele tiver pertencimento. Então, ele tem que ter um papel protagônico nessa escola. E fazer acontecer, errando, acertando, tendo críticas ou não, para o bem comum é a melhor coisa que a gente pode fazer. O dinheiro é muito importante, gente, ninguém está falando que não tem, mas quando a gente tem um propósito de fazer o bem comum, de mudar o mundo, segura a gente nos piores momentos da vida. Definitivamente, ser aluna, depois ex-aluna, voluntária, são experiências que eu levo para tudo que eu faço, né? Hoje em dia, né, a minha vida inteira foi moldada em tudo que eu passei. E a JA, ela tem assim uma frase que eu acho incrível, que é: você às vezes não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa. Então, assim, se você já se perguntou como é que a sua empresa ela impacta quando ela é patrocinadora, quando ela é apoiadora, ou então quando você é voluntário, como você impacta a vida desses jovens, e sobre o poder que esses professores, quando eles levam esses programas para dentro da sala de aula, eles têm, eu queria hoje deixar, já quase me emocionando, o meu depoimento de jovem que teve a sua vida transformada. O
Soy el fuego que soy el fuego que